Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de 7 passos para vencer a pornografia. E antes de falar passo a passo, eu quero dizer que isso está longe de ser um guia definitivo na luta contra a pornografia. A pornografia talvez seja um dos vícios mais reconhecidos hoje. E quando nós falamos a respeito de vício, nós sabemos que todo vício ele traz consequência para o indivíduo e também para a sociedade. Não é somente um indivíduo que é afetado pela pornografia, mas também a sua família, os seus relacionamentos, tudo é afetado por causa desse vício. A pornografia tem sido considerada um novo narcótico e ele é um inimigo silencioso que cada dia destrói mais com a vida de milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. E esse vídeo é uma forma de ajudar aqueles que querem abandonar o vício da pornografia. Esse vídeo ele não se trata de um guia definitivo para você conseguir vencer ou para você conseguir lutar contra a pornografia, mas são algumas dicas que são primordiais quando você fala a respeito desse combate, dessa luta que nós devemos viver diariamente contra esse vício. E a primeira dica para quem quer vencer a pornografia, para quem quer lutar contra a pornografia, é você reconhecer o vício. Infelizmente, o vício da pornografia, ele acaba deixando aquela pessoa cega, ela vira escrava do vício, a ponto de não reconhecer que ela é de fato alguém que tem problema e que precisa ser resolvido. Então, reconhecer o vício é o primeiro passo para quem quer abandonar completamente a pornografia. Porque uma vez que você reconhece que você tem o vício, então você vai buscar ajuda. E esse é o segundo passo. Buscar ajuda. Todo usuário de pornografia, ele não quer se expor, ele não quer se abrir, ele não quer abertamente reconhecer, eu tenho esse vício. Porém, quando nós falamos a respeito dessa luta, e se você quer abandonar de fato o vício da pornografia, você precisa entender isso, que você tem que buscar alguém que te auxilie nessa luta. Você precisa ir atrás de alguém de confiança em que você pode depositar todas as suas frustrações, as suas expectativas com respeito a essa luta, porque essa pessoa vai ser quem vai te ajudar. Pode ser um amigo, pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser os seus pais. Você precisa reconhecer esse vício e buscar auxílio, buscar uma pessoa de confiança a qual você pode todos os dias ou todas as semanas falar a respeito das suas experiências, falar a respeito de como você tem lutado contra esse vício. A terceira dica para quem quer vencer a pornografia é cuidar com os olhos. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, ele diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Jesus traz um ensinamento precioso para abandonar o vício, principalmente o vício da pornografia. Se você está dentro de uma casa e para que você tenha o interior da casa, você precisa de uma iluminação e a iluminação normalmente vem de fora e entra pela janela. À noite, uma casa não pode receber a luz através da janela porque o sol já se pôs. E assim são os nossos olhos. Os nossos olhos são como janelas. Se nós andamos na luz, o nosso interior será iluminado. Se nós andamos nas trevas, nosso interior também estará em trevas. Outro princípio que o Senhor Jesus Cristo diz é que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. E ele mesmo afirma, é melhor entrar no reino sem um dos olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno. O princípio que nós podemos tirar de conclusão desses dois versos é o seguinte: nós precisamos tirar e abandonar aquilo que nos faz andar nas trevas e abandonar aquilo que nos faz pecar. Não é que literalmente Jesus estava dizendo para você arrancar de fato o seu olho, mas é para que você tire de perto de si aquilo que te conduz ao pecado. E a quarta dica para quem quer vencer o vício da pornografia é descobrir quais são os seus gatilhos. O gatilho é como se ele ativasse o seu cérebro para que você buscasse então o vício. Eu quero dar alguns exemplos. Ficar sozinho em casa ou ficar sozinho no seu quarto pode ser um gatilho para que você busque a pornografia. Ver uma propaganda em uma televisão, ver uma propaganda em alguma página da internet que contenha alguma mulher ou algum homem seminu, isso também pode ser um gatilho. Assistir filmes, assistir seriados, assistir novelas ou qualquer outra coisa que tenha alguma cena de nudez, isso também pode ser um gatilho. Então você precisa reconhecer e descobrir quais são esses gatilhos. Você precisa pensar, o que é que me faz buscar a pornografia? O que é que me faz
cair nessa tentação e buscar então o vício. Todos esses exemplos que eu dei pode ser aquilo que liga o seu cérebro para que você então procure a pornografia. Então é necessário você descobrir quais são esses gatilhos, buscar onde você encontra esse erro para que você possa evitar todos esses gatilhos. Se ficar em casa sozinho é um gatilho para você, então você precisa buscar algumas alternativas para que você não fique sozinho. Se assistir alguma série, assistir algum filme serve de gatilho para que você busque a pornografia, você precisa então buscar algumas formas, alguns métodos de pesquisar antes de assistir um filme, antes de assistir uma série, para ver se aquele filme ou aquela série existe algum momento que existe alguma cena ou algo do tipo que induza você a cair na pornografia. O quinto princípio é: fuja do pecado. 1 aos Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não agradam a Deus. O desejo de Deus é que a gente se abstenha da prostituição. Abster-se nada mais é do que você deixar de fazer algo por escolha própria. É você fugir do pecado. Quando um lutador de boxe, por exemplo, luta contra um adversário, as chances de que ele seja atingido são grandes, mas quando ele foge, a chance de ser atingido não existe. Assim, aquele que foge do pecado sexual. Infelizmente, um dos maiores problemas é que nós queremos lutar contra a pornografia. Nós queremos, com as nossas próprias forças, provar que nós somos fortes e que nós conseguimos vencer a tentação e vencer o pecado sexual. E é aqui que está um dos grandes problemas daquele que quer buscar vencer a pornografia. Porque, como o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você pensar no homem mais forte que já existiu, Sansão, ele caiu no pecado sexual. O homem mais sábio, Salomão, também caiu em pecados que dizem respeito à vida sexual. E aquele que era o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele também cometeu pecados sexuais. Porém, quando nós olhamos para José, aquele que parecia o mais indefeso dos quatro, ele venceu a tentação sexual porque ele fugiu. O sexto princípio que nós precisamos para vencer a pornografia é substituir o vício por alguma outra fonte de prazer. A sensação que a pornografia produz em nosso cérebro é exatamente a mesma sensação que é produzida em qualquer outro vício ou qualquer outra busca por fonte de prazer. O ideal é que você substitua a pornografia por algumas fontes de prazer, como por exemplo, praticar esportes, jogos, filmes que não tenham cenas de nudez e até mesmo uma reunião entre amigos. Você pode também e principalmente dedicar-se à prática da piedade, à vida de piedade. Ler as escrituras, ter comunhão com Deus, orar, ter comunhão com a igreja de um modo geral, tudo isso produz em nós sensação de prazer. E se produz essa sensação de prazer, de bem-estar, a pornografia sem dúvida pode ser substituída por essas práticas. O âmbito espiritual principalmente é a melhor arma que nós temos para vencer a pornografia, porque Deus é nossa fonte de prazer e satisfação inesgotável. E o último princípio, que talvez seja um dos grandes princípios que nós podemos encontrar, é que você precisa buscar o auxílio de Deus. O próprio Senhor afirma: sem mim nada podeis fazer. Ele é o único que pode nos ajudar a derrotar completamente esse inimigo. Buscar o auxílio de Deus em oração, em jejum, em meditação na palavra são essenciais para você vencer qualquer vício. Deus é o único que pode transformar o nosso coração e renovar a nossa mente. E quando nós permitimos que Deus ele nos molde, nós podemos então vencer esse vício. Nós fomos criados para ter prazer em Deus, para sentir satisfação plena no Senhor. Portanto, quando nós buscamos o auxílio do Senhor, nós podemos vencer a tentação do pecado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, e que Deus nos ajude nessa batalha contra a pornografia.